Como fazer branding para pequenas empresas? Saudações, meu nome é Bruno Jankowski e eu tô aqui para responder a última pergunta da bateria de questões do tudo que você sempre quis saber sobre marcas, mas tinha vergonha de perguntar. Respondendo aqui a pergunta do Breno, de Juiz de Fora, Minas Gerais, e do Diego Higino, de João Monlevade, Minas Gerais. Pergunta do Breno. Fala galera, parabéns pelos vídeos, estão me ajudando muito. Como desenvolver um projeto de branding para micro e pequenas empresas que possuem pouco, mas muito pouco dinheiro para investir e quase que nenhum entendimento de como o processo funciona? E a pergunta do Diego. Como implementar o branding numa empresa de pequeno porte, pequena empresa, e como precificar tal trabalho? Tem alguma referência e etc? Vamos lá. Eu acredito que quando a gente começa a fazer grandes distinções, a gente acaba esquecendo de coisas que são muito elementais, que são as semelhanças. Então, se você já parte do pressuposto que é tão diferente fazer branding para uma empresa grande e numa empresa pequena, você já esquece de tudo que poderia ser igual. Vamos fazer uma comparação besta. Carro e uma bicicleta. Se a gente olha e fala, nossa, não, são completamente diferentes. Tudo bem, mas ambos precisam de uma energia para se mover, ambos têm roda, ambos têm freio, ambos têm marcha, ambos têm chassi, você vai sentado nos dois deles e funciona para você se deslocar. O carro é essencialmente, inerentemente mais legal, melhor ou mais rápido que a bicicleta? Qualquer pessoa que já veio para São Paulo sabe que não. Se você, dependendo para onde você quer ir, o que você tem que fazer, uma bicicleta pode ser muito mais legal, muito mais cool do que você ter um carro. Por que existem semelhanças entre essas coisas? Porque existe uma necessidade que é o deslocamento. Então, se uma empresa grande pode fazer branding e uma empresa pequena também pode fazer branding, é porque eles têm as mesmas necessidades, que é construir valor de marca, construir brand equity, ter os seus valores mais percebidos pelo cliente, ser mais desejado de forma mais instantânea, seduzir mais o cliente por aquilo que se aparenta ser e se sustenta através das suas ações, do que necessariamente se você é caro, barato, verde, azul, pequeno, grande, tem alça, não tem alça. Isso são outras questões. Mas as duas empresas, grandes e pequenas, se não se preocuparem com marca, vão estar executando a sua própria percepção sobre marca. Mesmo assim, sabe aquela coisa de se você se arruma para sair de casa ou você não se arruma para sair de casa, se você prepara o seu discurso ou se você não prepara o seu discurso, as pessoas vão tecer opinião sobre você da mesma forma. Não importa se você estava intencionando aquilo ou se você não estava intencionando aquilo. E reputação é sobre isso. A gente não escolhe quando quando os clientes vão conduzir percepções e elaborações sobre a gente. A gente nunca está no controle de o que a gente fez, se é um produto, se é uma foto no site, se é um post na mídia social, que foi impactar alguém, que foi falar para uma outra pessoa, e essa outra pessoa é, sei lá, uma pessoa super influente na sua cidade e você é um comércio de bairro. Então não existe isso, de tipo, branding só é para grande empresa ou pequena empresa. Isso é geralmente o discurso de marqueteiro, sendo muito sincero. Você tem uma necessidade de manutenção de reputação, independente se você trabalha marketing ou não trabalha marketing. Se você trabalha branding ou se você não trabalha branding. O que parece quando se fala que branding é para grandes empresas tipo propósito, ação de ESG. Isso significa só mais gente, mais planejamento e mais tempo disponível para fazer alguma coisa que já é feito de forma desorganizada, não intencionada e não necessariamente elaborada em minúcias. Então, o que é importante, de qualquer forma? Entender quem é o seu cliente, o que dá para você fazer por ele. Às vezes o limite do limite do limite que dá é ajudar o senhorzinho que tem lá um carrinho de picolé. A gente tá falando com um ex-aluno meu, grande amigo meu, Arthur, lá de Piauí, que ajudou um senhorzinho a melhorar pra caramba, era um jovem, a melhorar muito as suas vendas, melhorando a identidade visual do cara, deixar o ponto de venda dele, que era um carrinho de venda de sorvete, mais chamativo, e colocar uma bancadinha com granulado e umas paradas assim. É exposição. Nesse caso, é exposição. Vai dar para trabalhar projeto de planejamento de growth, arquitetura de marca, tagline, plataforma de marca, os cambal? Provavelmente não. O cara nem vai pagar por isso e vai se sentir frustrado. Mas se você puder dar uma dica ou outra, já ajuda pra caramba. Sabe, é sobre manutenção de aspectos sensíveis ou mensuráveis que essas pessoas não são letradas naquilo que a gente está fazendo. Então, o nosso papel é não necessariamente letrar, mas dar suporte, porque não é só tipo, fiz lá o trampo para aquela empresa e sai lá o consultor de branding vitorioso
porque entregou uma plataforma de marca. Como que as pessoas vão executar aquilo? Aquilo serve para quê? Vai nortear quais tipos de decisão? Ah, é só para fazer o logo? Ou não? Que lá o pessoal vai usar para fazer campanha? Ou se for lançar um produto, tem que pautar naquilo? Qual que é a utilidade daquilo? Quem que sabe ler e operacionalizar aquilo? Então, conheça seu cliente. Porque não é porque você sabe fazer tudo que você sabe fazer de branding que você tem que vender isso como um projeto inteiro para o cliente. Você vai vender coisas fatiadas. Uma hora você vende o carro, outra hora você vende o parafuso da roda, sabe? Depende muito para quem você está atendendo. Se você entrar nesse mercado achando que todo projeto vai englobar tudo e você vai ter um projeto de 1 ano que vai custar uma fortuna, esquece. Vai ser muito difícil de você não se frustrar. Então você vai ter horas que vai fazer uma coisa muito pequenininha e outra hora que você vai fazer uma coisa muito mais robusta. Depende da necessidade do seu cliente e de quanto você também está disposto a fazer isso ou aquilo. A parte, claro, tem a parte econômica, a gente precisa de dinheiro e tudo mais, mas assim, uma das vantagens de você ser autônomo ou de você ter seu escritório, qualquer coisa assim, é que você escolhe os clientes que você quer ter. No sentido de, eu não vou desprender uma quantidade de esforço imensa para esse cliente e não vai me dar nada de retorno. Às vezes é melhor fazer na amizade mesmo, sabe? Depende muito de como você quer se posicionar, do que você quer fazer, qual espaço você precisa conquistar, o que você quer testar às vezes, sabe? Então, quanto menos dinheiro a empresa tem, primeiro, mais enxuto o seu processo precisa ser. E já provavelmente vai ser, porque se a empresa está com pouco recurso, ou é porque de fato ela é muito pequena e movimenta um capital pequeno, ou porque ela está se lançando e tem um investimento muito maior do que ela se planejou para fazer esse tipo de coisa. Nesse caso, ou em outros casos também, uma ideia interessante é você ver o projeto de marca fatiado de um jeito que ele ocupe um ano inteiro. Veja só bem. Então, eu sei que a primeira coisa que essa pessoa precisa fazer é, sei lá, refazer a identidade visual. Geralmente começa mais ou menos por aí. Então, eu vou fazer esse projeto e, sei lá, vamos supor, você vai falar que seu projeto custa 10 mil reais. E se você oferecer esse orçamento, a empresa vai falar, não quero, obrigado, eu vou fazer na inteligência artificial do FreePic. E aí, outra estratégia é você falar, ó, dá para fazer para esse cliente identidade visual, identidade verbal, arquitetura de marca. Tudo isso vai dar, sei lá, 40 mil reais. E você fala, eu vou vender para o meu cliente como um projeto de 1 ano inteiro, porque acredite, vai demorar. Não vai ser tão rápido quanto você gostaria. E você consegue fazer isso mais pausado ao longo do tempo. E você pode pensar nesse orçamento, que era uma parte da pergunta, meio como se fosse um salário. Então, ao invés de você vender para o cliente um projeto de 40 mil reais, você fala assim, vamos fazer uma gestão acompanhada de branding, onde eu vou te entregar isso, aquilo, e a gente faz um FII mensal de, sei lá, 3 mil reais por mês. É muito mais viável, é muito mais fácil do que você falar para o cara que está vendendo um projeto de 40 mil reais, sabe? Ou qualquer conta de padaria parecida com essa. Mas o lance é, fatia as entregas. Não tenta vender o pacote inteiro dentro de uma coisa que pareça super cara e desnecessária. E aí você vai entendendo também como que isso pode trazer retorno para o seu cliente. Você tem um potencial de crescimento assim um assado. Se você tiver a habilidade de conseguir entender esse tipo de coisa ou perguntar para ele, às vezes o cliente sabe, fala, ó, ano passado eu vendi 100 mil reais e esse ano eu quero vender 200. Então, para isso, eu vou precisar dobrar minha capacidade produtiva, contratar mais gente, fazer isso, fazer aquilo, não sei o que. Opa, então você vai ter dinheiro. Você talvez não tenha dinheiro hoje. Talvez você não tenha 40 mil reais hoje para me pagar, mas talvez 3 mil para você tenha para pagar esse mês e dando certo tudo que a gente está querendo fazer, no final do ano eu vou receber tudo que eu tinha planejado e beleza. E aí você, como autônomo, você vai ter a agência, sei lá, você vai ter outros clientes que vão te pagar outros FIIs e você vai complementando a sua receita. Mas não vá com tanta sede ao pote. Fatie um pouco. Deixa as coisas um pouco mais homeopáticas para o exercício mental do cliente mesmo, porque daí é mais fácil também da pessoa entender o seu valor, assim, sabe? Falando, não, vamos fazer esse projeto primeiro, depois a gente faz tal coisa, né? Pode ser nesse sentido também, né? E fica mais fácil da pessoa entender como você trabalha e o seu valor para aquele cliente específico, porque além dos entregáveis que a gente costuma ter para fazer, os diálogos que a gente gera, as discussões que a gente gera e as possibilidades que a gente levanta, geralmente dá uma curiosidade interessante para o empreendedorismo no geral. Fala, puta, eu podia fazer isso, mas não tenho tempo. Então, ter um consultor de marca próximo é interessante porque levanta uma série de possibilidades que a gente consegue executar, consegue orquestrar tudo mais, só que nisso você tem que ir chegando às vezes aos pouquinhos, assim. Às vezes chegar do nada direto falando que você vai colocar um monte de coisa, impor um monte de sistema, assusta um pouco. Então, conhece seu cliente, fatie seu produto, tenha paciência no estudo para ver para quem você está vendendo, faça a oferta correta, dentro do tamanho que aquilo pode ter, e procure os clientes que você pode atender. Se não, remodele seu produto para poder atender os clientes que você não gostaria de atender em primeira mão.